Então, assim, a base da minha educação foi minha avó, né? Essa senhorinha negra, muito belezinha, como muito chamava? Doce, Georgina. Eu fiz o último cabelo dela, porque ela não ficava sem arrumar o cabelo de jeito nenhum, né? E sempre falando pra mim, nossa, Flávia, você tem uma mão maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na sua vida, porque você tem esse dom. E aí, pessoal, firmeza? Galera aí, ouvinte do podcast A Memória Viva Nasce a Cada Dia. Peço desculpas já de antemão. Eu tô bem rouco aqui. Tô acabando de sair de uma gripe. E peço desculpas a todos aí novamente pela minha voz. Espero que todos compreendam, né? E ouçam nitidamente. E estamos chegando então com mais uma edição aí do podcast A Memória Viva Nasce a Cada Dia. Dessa vez a nossa entrevistada, a nossa memória viva, foi a Flávia Abreu, né? Ela trabalha com tranças africanas. E essa entrevista ela foi realizada no dia 19 de outubro de 2021, lá no pátio externo da Escola Estadual Maria Tereza de Jesus Paiva, localizada ali no Jardim Floresta, Jardim Planalto, periferia da cidade de Mojimirim, interior de São Paulo. E foi com enorme prazer que a gente conversou, trocou uma ideia com a Flávia Abreu, de 43 anos de idade, uma mulher negra, né? Muito hábil na questão das tranças, do cabelo. E ela nos contemplou, né, com a sua história pessoal, que é uma história repleta de resistência e luta. A Flávia nos contou um pouco sobre a sua infância, né? Uma infância cercada por mulheres tenazes, mulheres fortes. Entre elas, né, a sua querida avó Georgina, com quem ela aprendeu muito e foi uma enorme referência e exemplo para sua vida, né? E a avó Georgina gostava muito de plantar e tinha uma enorme conexão com a natureza. A Flávia relembra muito essas questões, né? E a Flávia também trouxe em sua memória que em toda casa que ela, sua avó e toda a sua família se mudavam, sempre a avó Georgina encontrava um espaço, por menor que seja, no quintal, para poder plantar, né? De tudo. E, consequentemente, isso acabava alimentando a família, né? E uma das memórias mais marcantes que a Flávia compartilhou conosco durante seu depoimento foi quando ela relembra sobre o encantamento que acometeu quando a sua avó Georgina preparava o milharal, né? Ela ficava muito encantada com tudo aquilo, né? Era uma criança, uma menina. E foi aí, que, segundo a Flávia, que foi desenvolvendo, né? Que foi se desenvolvendo a sua paixão pelas tranças, né? E isso começou enquanto criança muito pequena, observando os cabelos das espigas de milho, né? E isso a fascinava muito pelas cores, texturas, formatos, né? Então, foi a partir dessa situação que ela acabou tendo interesse, né, em trabalhar com cabelo. E aquela garotinha, na época, tinha por volta de 8 anos de idade e ela ficava horas brincando no milharal, imaginando que ali fosse o seu salão de cabeleireiro. E a Flávia, com o passar dos anos, tornou-se uma mulher adulta e tornou-se também uma especialista em tranças e penteados de cabelos afros, né? Aqui na cidade de Mojimirim. E além disso, a Flávia também narrou toda a sua experiência e vivência enquanto uma talentosa fazedora e criadora de tranças. E comentou também sobre seu grande sonho de ter seu próprio salão de tranças e penteados afro aqui na comunidade Jardim Floresta, Jardim Planalto. A Flávia também narrou pra gente sobre o enorme preconceito e estigma social que os moradores do Jardim Planalto e Jardim Floresta sofrem, né, por parte do restante da sociedade mojimiriana. Ela lembrou que existem muitos casos de pessoas, de trabalhadoras do bairro, que não são empregadas, aceitas, né, em empresas, lojas,
durante as entrevistas de emprego são constante serem canceladas, né? Logo após essas pessoas informarem que moram ali nas comunidades. E a Flávia diz que diante de todas essas dificuldades que o povo que habita essas comunidades enfrentam, ela diz ter um orgulho imenso de morar na comunidade e menciona sobre a necessidade e a importância de desconstruir esses estereótipos sociais preconceituosos, né? Criados em relação ao lugar e às pessoas que ali moram. Outro aspecto bastante interessante durante a conversa com a Flávia foi sobre a relação do cabelo, estética e o racismo, né? Ela relatou ser uma grande leitora, estudiosa e pesquisadora sobre os cabelos afro e fala da importância de se valorizar os penteados e toda a estética de origem africana, né? Como uma ferramenta de enfrentamento ao racismo que está fortemente inserido na sociedade brasileira. Flávia trouxe muitas outras histórias, memórias muito ricas, muito encantadoras, né? E logo após essa entrevista, alguns dias depois que ela nos concedeu essa entrevista, ela acabou realizando uma oficina de tranças africanas com a molecada lá da escola do Maria Tereza. E foi bem bacana, a gente acabou também documentando em fotografias e foi uma vivência muito interessante, muito legal. É isso, galera. Em breve não, a entrevista está aí e espero que vocês gostem. A entrevista está na íntegra aí. São histórias e memórias permeadas de muita potência, né? E é isso, espero que todos gostem. Até a próxima Memória Viva. Um beijo a todos. Olá, um salve a todos. Estamos aqui com mais uma edição do podcast A Memória Viva Nasce a Cada Dia, um projeto autônomo e independente que nesse ano de 2021 está sendo realizado aqui no Jardim Planalto, Jardim Floresta, periferia da cidade de Mojimirim. A entrevistada de hoje é a Flávia Abreu, de 43 anos, moradora do Jardim Floresta, e ela trabalha com tranças africanas, né? A arte, né, das tranças, que tem todo o significado, né, de história do Brasil, né? E além disso, ela vai falar um pouco da sua trajetória, da sua vida, o que é ser uma mulher negra, né? Um pouco desse trabalho com as tranças, né? Que traz toda uma história de resistência e luta de um povo, né? Especificamente o povo africano. Ô Flávia, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância, onde você nasceu, como foi a sua infância. Bom dia, né? Um prazer estar aqui com você hoje, Daniel. Eu nasci em Mojimirim, né? Eu sou mojimiriana nata, né? Nasci aqui nessa cidade e a minha infância foi passada, né, no bairro Jardim Paulista, né, Santa Clara. Quando eu nasci, eu morei ali e passei boa parte da minha infância lá, né, no Jardim Paulista, né, no bairro Jardim Comparim. E assim, foi uma infância regrada assim de um pouco de sofrimento, né, por alcoolismo na família, pai, vô, tio, né, e o meu pai com agravante além de bebida. Meu pai também tem um problema de distúrbio de esquizofrenia. Então nós passamos assim uma infância bem sofrida, né? De falta de recurso, né? Pagando aluguel, né? Minha mãe trabalhando de doméstica, né? Minha avó cuidando da gente, eu e meu irmão, né? Que eu só tenho um irmão. Mas mesmo assim, a gente, com toda dificuldade, a gente tinha muita alegria, né? Eu lembro assim que eu e meu irmão, a gente brincava muito na rua, né, com os meninos, né? Eu, na verdade, só brincava com os meninos porque não tinha menino da minha idade na época. Então brincava de bola, de bolinha de gude, fazia pipa para os meninos na rua, né?
Meu irmão era bem danado, bem arteiro, aprontava muito, sabe? Punha bombinha na casa dos outros, apertava a campainha dos outros e saía correndo. Foi uma infância até que feliz, né? Embora todo o sofrimento, foi uma infância bem feliz. E assim, minha avó é uma senhora assim que teve também muito sofrimento na vida, mas ela era assim uma mulher muito sábia. Ela não estudou fora, mas tinha muita vontade de aprender, tinha muito desejo de aprender. Tanto é que tipo teve uma senhora, né, que era professora, que chegou a dar aulas para ela em casa, sabe? Então ela aprendeu a escrever o nome dela, né? Aprendeu a escrever pequenas palavras com essa senhora, porque o desejo dela de aprender era muito grande. Mas embora ela não tivesse estudado nem nada, ela era muito sábia. Então assim, a base da minha educação foi minha avó, né? Essa senhorinha negra, muito belezinha, como muito chamava? Doce, Georgina. Georgina. Minha avó, Georgina, ela era muito doce, era uma pessoa muito amiga de todos, sabe? Então ela ensinava pra gente, eu lembro, que ela sempre sentava comigo, com meu irmão, pra gente conversar. Ensinava pra gente que, assim, a gente era pobre, mas a gente tinha o principal, que é a nossa dignidade, né? O respeito pelas pessoas, a nossa dignidade. Então, independente de qualquer coisa, a gente tinha que aprender que o que é nosso é nosso, o que é dos outros é dos outros, e a gente nunca mexe em nada que é do outro. E, principalmente, ela sempre falou pra gente sobre sonho, né? Desde pequena, ela falava assim: o que vocês sonham pro futuro, né? Ela perguntava pra gente. E ela sempre falava assim: olha, mas sonha alto. Sonha bem alto mesmo, né? Porque assim, se você sonhar pequenininho, pode ser que você conquiste, mas vai ser fácil, né? Então assim, sonha bem alto, porque o mais difícil é o que você luta para conquistar, e você vai conquistar. E eu me lembro, desde pequena, eu falava para ela que o meu sonho era assim, ter um salão de beleza bem grande, né? Que cheio de pessoas, assim, e que eu trabalhasse com isso, com cabelo, com beleza. E através do meu sonho eu ia dar uma casa para ela, para minha mãe, né? Eu ia ter assim uma condição diferente da que a gente vivia, né? Você vai ver, viu, vó? Eu falava, não vai faltar nada pra gente, não vai faltar nada. Minha avó falou assim: eu acredito, isso mesmo, sonha alto. Ela sempre falava isso, né? E assim, a minha mãe, ela é uma pessoa ótima também. Mas minha avó, ela criou a gente, eu e meu irmão, como se fosse filho dela. E minha mãe como se fosse irmã mesmo. Então assim, a nossa relação é uma relação não de mãe e filha, mas assim, de irmã, né? Porque minha mãe, ela não sabe, assim, ser mãe, né? Ela não aprendeu isso. Então, embora seja uma relação muito boa, depois com a perca da minha avó, né, que faz 10 anos que minha avó faleceu, foi bem difícil para mim, né, porque assim, eu perdi esse elo, né, de confiança, de amizade, que era muito importante para mim, e minha mãe, ela não supriu isso, mas enfim, né, hoje a gente tem uma relação muito boa, né, eu cuido bem da minha mãe tanto que eu posso, ela cuida de mim, dos meus filhos também, e isso é muito bom. Então a minha base da minha infância foi essa, né, que me tornou essa mulher que sou hoje, né, que batalha, que luta pelos sonhos, né, que corre atrás mesmo, com força, com garra, e procuro ensinar isso para os meus filhos. E tem uma história, né, muito forte da presença das mulheres, né, a matriarca, né? É uma família de mulheres fortes, é verdade, isso é verdade mesmo. A minha mãe também, ela tem 63 anos, mas até hoje trabalha de doméstica, né? Então, tipo assim, minha mãe, ela anda todo dia cerca de 110 quilômetros, 1h10 para ir trabalhar de doméstica, né? Ela cuida de uma casa bem grande, mais uma criança, e volta a pé às vezes também. Então ela mora na zona leste e trabalha na zona norte, então ela vai a pé e volta a pé. Todos os dias. E assim, tem essa força mesmo, sabe? Essa garra.
Então ela sempre ensinou a gente também a ser muito honesto. E outra lembrança doce, assim, que eu tenho da minha mãe, é que, assim, embora a gente regrado por muito sofrimento, a minha mãe sempre cantava, né? Então, assim, ela até hoje, ela faz as coisas cantando, né? Tudo cantando, né? Meu pai, quando ele estava em crise forte, então ele ficava muito agressivo, né? Então ele, assim, tentou a contra a vida da minha mãe várias vezes, né? Então ele judiava da gente. Mas, assim, mesmo que a gente passava uma noite conturbada daquela, no dia seguinte minha mãe estava lá lavando roupa e cantando. Então isso aí era uma coisa que me gravou muito, sabe? Sim. Eu falei assim, a gente tem que, né, sofrer sim, mas não sofrer além, né? Não ir além do sofrimento e não ficar se vitimizando, né? Então isso que eu aprendi com a minha mãe, que a gente não tem que se tornar vítima do nosso sofrimento. Sim. A gente tem que ter fé, força, garra e vencer o sofrimento. E outra coisa que eu também sempre vi na minha mãe é isso, que ela, mesmo ela passando tudo que ela passava, sempre sorrindo para as pessoas, todo mundo que conversa com ela sorri ou incentiva, né? Gosta também de falar, de saber da vida dos outros, assim. É muito legal o jeitinho dela, né? E a gente enche o saco dela e ela é uma pessoa, assim, embora humilde, assim, também é uma pessoa bacana. Olha. Então, assim, a base da nossa família foi bem legal por isso. E eu, mesmo sendo né, uma família de mulheres fortes, eu só tive filhos homens, né? São 3 homens que eu tive. E aí passar isso para eles, né? Que eles tinham que ser fortes, mas ao mesmo tempo, né? Ter essa força masculina e, né? Sem a presença dos respectivos pais, foi bem difícil, mas eu também tirei de letra, porque eu aprendi essa força com a minha mãe, com a minha avó, né? Que tiveram maridos alcoólatras, com dificuldade, assim, né? De estar presente na vida dos filhos. Então elas me ensinaram como tratar os meus. Sim. Né? E assim, hoje em dia, eu tenho muito orgulho, né? Porque eu ainda estou, né, em busca do meu sonho, que é bem maior, né? Mas eu já estou bem, né? Agora eu já não engatinho mais, eu já ando com as minhas próprias pernas, né? Consegui chegar lá, assim, né? Tô chegando lá, né? Desculpa. Pode falar. Eu percebi que você, no seu relato, você falou que essa questão dessa arte, né? As tranças, né? Já estava presente em você muito pequena. Sim, bem pequena. Nessa época que eu era criança, minha avó, ela sempre plantava no nosso quintal as coisas, né? Assim, os alimentos, né? Minha avó plantava de tudo. Tinha hortinha? Então, assim, tinha horta. Não é só horta, não. Minha avó, ela plantou, assim, todas as casas que a gente morou de aluguel, que tinha terreno, ela fez bem um pomar mesmo no quintal, né? E, então, assim, desde abacateiro, cana-de-açúcar, goiabeira, bananeira, tudo tinha no quintal, porque minha avó trazia e plantava, e a gente se alimentou muitas vezes dos alimentos de lá, né? Abóbora, então tudo da época minha avó plantava, quiabo, abóbora, berinjela, jiló. Então eu aprendi a comer de tudo desde pequena, sabe, assim, todos esses tipos de vegetais, assim, porque era a nossa base mesmo, né? Era a base nossa de alimentação e essa ligação com a natureza. E, assim, a fase que eu mais gostava era quando minha avó fazia milharal, né? Milharal? Fazia um milharal no quintal, plantava vários pés de milho. Então, assim, eu ficava vibrando, via a hora de crescer as bonecas de milho, né? Que as bonecas de milho, né? Elas têm, assim, uns cabelos bonitos, né? Tem de toda cor. Tem, às vezes, uns cabelos que são ruivinho, loirinho, sabe? E eu me realizava. E nessa época, eu lembro, eu tinha 8 anos de idade. Então eu me realizava naquele quintal no milharal, ficava o dia inteiro torrando no sol, brincando no milharal como se fosse meu salão de beleza, né? Então eu pedia dinheiro para comprar doce. Na minha época tinha uns doces que vinham fincados assim, bonequinho, pentinho, escovinha, né? E aí eu pegava e sempre comprava esses doces que vinham, as escovinhas, tudo. Então tinha uma coleção de várias cores de escovinha, de pentinho, né? Eu fabricava os próprios meus bobs com
pedacinho de graveto, né? Então, assim, minha criatividade desde pequena era muito aguçada. Então, eu ficava horas naquele salão meu, né? Que eu intitulava como meu salão. E conversava com as minhas clientes, né? Que eram as bonecas de milho. Né? Ficava triste quando amadurecia o milho e tinha que tirar, né? Que tinha que apanhar, que daí meu salão fechava, né? Aí era muito legal, porque eu lembro, assim, que quando eu via que já ia, que as bonecas começavam já a ficar queimando o cabelo, que já estava na hora de tirar... Então eu conversava com elas e falava assim, olha, agora nessa época a gente vai fechar o salão por um período, logo vamos estar de volta, né? E esperava o outro ano, né, até minha avó plantar de novo. E aí, depois que a gente mudou dessa casa, eu até chorei, falei, né, na outra que a gente foi morar não tinha quintal, Sim. Não deu. Não tinha quintal. Não tinha quintal, mas não dava pra plantar, sabe? Porque era com pedrinha, assim, o quintal. Aí eu falei, acabou meu salão, né? Mas eu sempre inventava um jeito de estar assim. E foi lá nesse meu salão de milharal que eu comecei a fazer trança, né? Então, com 8 anos de idade, eu já fazia as tranças, assim, né? E a minha mãe também começou a me levar, né? Numa trancista, que é também aqui da cidade, muito antiga. Existe até hoje, Existe, a Cristina. A Cristina, a minha mãe levava eu lá para trançar o cabelo com ela, né? Quando eu era pequena. E assim, geralmente muita gente ia lá da cidade, da região. Então eu ficava o dia todo quase lá, às vezes olhando ela fazer as tranças dos outros. E aí eu fui aprimorando, né? Observação. Observando e aprimorando e aprendendo, né? Fazer as tranças lá. E aí... Quando já passou bastante tempo daí, né? Quando eu tinha 18 anos, eu fiz curso de enfermagem e me formei com 19. E na minha formatura, eu fui fazer trança no meu cabelo. E nessa época eu paguei bem caro para fazer as tranças, né? Quase metade do meu salário, né? Porque eu trabalhava no hospital, mas quando eu entrei no hospital, eu entrei na limpeza, porque eu não tinha terminado o curso ainda, né? E aí eu trabalhei lá. E fiz as tranças, tudo, e fiquei os 3 meses com as tranças e falei assim, nossa, eu não quero abrir mão disso, né? Então aí, puxando na minha memória, eu falei assim, você sabe fazer, né? Eu falava, você sabe fazer, por que você não faz, né? Pensando assim comigo mesmo, conversando comigo mesmo. Aí, passou os 3 meses, eu tive que tirar, porque já tava feia, né? Começou a crescer o cabelo, eu tirei a trança, e na época eu comprei um canincalon, que era uma linguicinha assim, que vinha os canincalon assim, saía tudo os cacheadinhos. Na verdade é o famoso cabelo de boneca mesmo, né? Que vende pra fazer boneca. Comprei e falei assim, eu vou fazer minhas tranças. E daí eu pensei assim, se eu conseguir fazer em mim, eu vou conseguir fazer qualquer um. E foi aí que começou, né? Isso aí já faz, né? 25 anos, né? 25 anos. De tempo, né? E eu comecei a fazer as tranças em mim. Aí depois já fui pegando, né? Os modelos, né? Minha mãe, minha avó, fazendo tranças da minha mãe e da minha avó. E aí uma amiga da minha avó viu as tranças dela e já pediu, falou quem que fazia. Minha avó falou que era eu. E foi ela que se tornou minha primeira cliente, né? A Dona Luzia, né? Saudosa Dona Luzia, né? Ela foi minha cliente até vir a falecer, né? Que ela faleceu já faz 8 anos. Ela faleceu, infelizmente, no dia do meu aniversário, né? Mas antes disso, eu fiz o último cabelo dela, porque ela não ficava sem arrumar o cabelo de jeito nenhum, né? E sempre falando pra mim, nossa, Flávia, você tem uma mão maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na sua vida, porque você tem esse dom, né? Porque ela também tinha bem pouquinho cabelo, quase nada, e eu deixava ela aquele puta cabelão. Então ela ficava assim, você tem um dom pra isso, você vai longe, amiga, você vai longe, ela falava. E eu também tenho muita gratidão por ela, porque ela me apoiou bastante também, né? Pagou, acho que uns 4 meses do curso que eu fiz, porque daí eu fiz curso de cabelo, né? Depois de um tempo. Pra se aprimorar, né? Eu não queria fazer só trança, eu queria entender da estrutura do cabelo. Tá. Eu queria saber o que indicar para as pessoas,
né? Eu queria saber o que era o cabelo em si, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu falei assim, para eu passar segurança para alguém, né? Porque eu acho que o profissional transista cabeleireiro, ele vende uma coisa que não existe, né? É um vendedor que vende algo que não existe ainda. Você tem que ser vendedor 2 vezes, porque você tem que, né, convencer a pessoa que você vai transformar ela, né? E para isso tem que entender o que você está fazendo, né? Então eu fui fazer curso. Aí quando eu comecei o curso, eu já tinha 2 filhos pequenos, já estava sozinha com eles. Pagava aluguel, então estava muito difícil. Aí eu falei assim, eu vou parar o curso. E essa minha amiga, ela falou para mim, não, você não vai parar não. Você não vai parar, porque pelo menos por enquanto eu vou poder te ajudar. Aí ela me pagou para mim uns 4 meses do meu curso, né? Então isso eu tenho muita gratidão por ela. Sim. Eu fiz o curso em 2005, né, de cabeleireira profissional. Mas até lá, antes de lá, já fazia cabelo, fazia tempinho já, né? E aí, assim, então a minha relação com a trança, ela vem desde a infância, né? E realmente, tipo, quando alguém vem pra mim, assim, pra fazer algum cabelo, eu já avalio no geral, né? O cabelo da pessoa. Eu gosto sempre de conversar muito com as minhas clientes. Eu converso antes, bem antes de fazer o cabelo. Porque assim, eu quero sempre captar o que ela tá querendo, né? Assim, eu capto o que ela quer, o que ela deseja. Não é uma coisa, essa coisa mecânica, comercial só, né? Sim. Envolve muitas outras coisas, né? Exatamente, é isso mesmo. Então acho assim, esse é um dos meus diferenciais, né? Sim. Que eu trabalho já com cabelo, né? Trabalhei bastante tempo nos 2, né? Trabalhava na enfermagem e no cabelo. Fiquei trabalhando um bom tempo, até os meus filhos crescerem bem. E principalmente até eu ter minha casa, porque eu determinei que eu ia ter minha casa, né? E assim, a minha casa aqui no Residencial Floresta foi outra realização de um sonho mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi sua vinda pra cá. Então, eu tinha determinado que eu ia ter minha casa, né? Pagava aluguel e tava assim, no último relacionamento, que é o filho com o pai do meu filho, né? Meu filho caçula, né? Que estuda aqui na escola, Eduardo. No final do relacionamento tava assim muito dramático, porque ele tava bebendo demais e assim ainda descobri que além da bebida ele tava usando drogas, e aí eu não quis isso para os meus filhos. E um certo dia ele olhou para mim, né, porque ele tentava discutir comigo, mas eu nunca discuti com nenhum deles, né? Não brigava, porque eu não queria isso dentro da minha casa, né? Briga. E aí ele só falou assim, Flávia, você não é mulher pra mim, né? E aquela palavra dele pra mim foi assim, como se fosse um soco, né? Antes disso, um mês antes, tinha abertas as inscrições dessas casas aqui do Floresta, né? Que ia ser aqui no Jardim Planal. E eles até abriram as inscrições, mas já estavam até fazendo as casas aqui, né? E eu fui, assim, fiquei sabendo que o pessoal estava posando na fila, né, para conseguir fazer a inscrição, mesmo as pessoas pedindo, né, porque estava passando na TV local aqui, né, eles falando, não precisa correr assim, porque está distribuindo senha, mas mesmo assim o pessoal posava, brigava, discutia na fila. Aí eu falava assim, eu não vou lá posar não, porque uma que eu não posso e outra que eu vou, uma casa daquela lá já é minha, eu falava, uma já é minha. E aí eu fui no último dia, na verdade. Aí eu atendi uma que eu lembro como se fosse hoje, era o último dia que eles iam distribuir senha. Eu atendi minha última cliente às 11 horas e até o meio-dia eles iam distribuir senha. Nossa. Então eu, na época, eu trabalhava na Rua do Mirante, eu desci correndo até o centro, praticamente correndo mesmo, literalmente correndo. Eu corri um pedaço, depois andava um pedaço e correndo um pedaço para chegar até o Centro Cultural. E fui lá no Centro Cultural. Eu peguei a penúltima senha. A penúltima? Penúltima senha que distribuíram. Peguei a penúltima senha e foi muito legal. E aí uma outra mulher que chegou atrás de mim pegou a última. E aí eles fecharam.
né? Só que eu peguei a senha para ir na entrevista da casa na outra semana. Aí essa pessoa, né, na hora que eu tava subindo para ir embora de volta pro salão, eu encontrei uma amiga da minha mãe, né? Falou assim: você foi lá fazer a inscrição? Eu falei: fui pegar uma senha. Aí ela olhou para mim e falou assim: é muita gente, né? É pouca casa, é muita gente. Aí eu olhei para ela e falei assim: é sim, mas eu vou, uma daquela lá já é minha. Você tinha essa convicção? Eu tinha convicção de que eu ia ter minha casa aqui. Falei assim: uma é minha. E aí passou 15 dias depois, aquele homem olhou bem pra minha cara e falou pra mim que eu não era mulher pra ele. Aí eu falei assim: olha, não é que você tem razão? Só falei isso pra ele. Falei assim: olha, no dia tal eu vou entregar a casa. Eu vou entregar a casa. Falei pra ele. No dia 15 de maio. Ele falou isso pra mim no dia 1º de maio. No dia 15 de maio eu falei que eu ia entregar a casa. Falei: arruma um lugar pra você ficar, porque eu vou entregar a casa e com você eu não fico mais, porque eu não quero atrapalhar a sua vida, né? E ele não levou a sério isso? Não. Aí todo dia eu falava pra ele: olha, procura um lugar pra você ficar. E ele nada. E eu já aproveitei, fui lá, conversei com a minha mãe. Falei pra minha mãe assim, porque quando eu saí de lá pra ir viver com ele, então foi contra a vontade da minha mãe, sabe? Minha mãe não gostava dele e falou pra mim não ir. Então ficou contra mim, né? Então a gente ficou meio assim, meio abalada, né? Nossa relação. Meio brigado. E aí ele achava que eu não ia ter coragem de ir lá pedir pra minha mãe pra voltar lá, né? Aí eu falei assim: ela é minha mãe, né? Se eu tiver que aguentar um homem desse, eu aguento minha mãe. Então eu fui lá e falei pra minha mãe. Ela falou: não, vem aí. Só que é o seguinte, Flávia, aqui não tem lugar pra guardar nada, não tem. Você vai ter que vir só com a cama e a roupa, né? Eu falei: não, mãe, mas é o que eu preciso mesmo, porque eu fiquei 6 anos com ele. E nesses 6 anos eu não tive um móvel novo, era tudo usado, tudo velho, sabe? Trabalhava muito e não tinha nada. Bom, enfim. No dia 15, eu avisei ele falou que não ia sair, que queria ficar. Eu falei assim: não, você vai sair sim, porque eu vou entregar a chave. Catei as coisas dele, do mesmo jeito que ele entrou na minha vida, coloquei numa trouxa de roupa e coloquei na área da casa. E apareceu uma pessoa bem naquela semana que estava precisando de imóveis, sabe, para uma casa. Eu liguei para essa moça, falei para ela assim: olha, moça, tem umas coisas aqui para você. Ela falou: que bom. Eu falei, aí ela falou assim: eu vou ver se eu arrumo uma pampinha para. Eu falei: traz um caminhãozinho, porque tem coisa grande. E aí quando ela chegou em casa, eu falei para ela: as coisas aqui da cozinha, fogão, geladeira, armário, pode levar. Talher, prato, dei tudo pra ela. Dei a sala inteira, dei o tanquinho, dei tudo. Aí ela falou assim: não acredito, né? Mobilei a casa da moça. Aí fui embora pra casa da minha mãe. E quando eu entrei na casa da minha mãe, eu falei: mãe, é o seguinte, eu me dei um prazo de 2 anos pra eu ter minha casa. Então a senhora põe na folhinha, é o tempo que eu vou ficar aqui na sua casa, porque eu vou ter a minha casa. E eu prometi pra eles, porque eles não queriam voltar pra casa da minha mãe, porque meu padrasto era muito cruel, sabe? Ele judiava dos meus filhos. E aí eles falou assim: eu não quero voltar pra lá, vai ser temporário. Eu falei pra eles: a gente vai ter nossa casa. Pode acreditar em mim. No dia 15, eu mudei pra casa da minha mãe. No dia 31 de maio de 2011, eu recebi a carta que eu tinha sido contemplada com a minha casa. Olha. Aqui. 11 de maio. 11 de maio do mesmo de 2011, eu recebi a carta. Dia 31 de maio. Eu saí dia 15 da casa, voltei pra casa da minha mãe. No dia 31 de maio eu recebi Foi tudo muito a rápido. carta. E no dia 8 de julho de 2012, eu mudei pra minha casa. Que não foi no dia 26 de junho que entregaram a nossa chave da nossa casa, nesse lugar onde foi construída a escola. Nesse lugar? Nesse lugar, nesse terreno. Fizeram uma tenda grande aqui. E aqui, bem aqui onde construiu a escola, né? Antes de construir a escola, eles entregaram a chave da nossa casa, né? E nesse dia foi falado que iam construir a escola aqui também. Foi falado. Nossa, olha aqui, esse lugar que vocês estão vendo é a futura escola estadual, né? Para os filhos de vocês estudarem aqui, né? Então, assim,
muita gente fala mal desse bairro, muita gente critica demais o bairro. Eu não aceito que fale mal do meu bairro, eu não aceito que critique o meu bairro, porque, tipo assim, a maioria das pessoas que vivem aqui, assim, lutaram demais para ter o seu espaço aqui e lutam até hoje, né? Porque, assim, infelizmente a gente é discriminado. Isso é muito forte? Muito forte. A discriminação é muito forte, né? Meu filho sofreu preconceito, meu filho mais velho, de arrumar emprego, sabe? Foi procurar emprego numa empresa e fez entrevista. Quando falou que morava aqui, ele foi desclassificado. Então, tipo assim, meu filho passou por isso mesmo tendo qualificação, estudo, tudo, curso. Ele não conseguiu emprego, né? E então, assim, a maioria passa por isso aqui. E isso é muito ruim, né? Porque, né? No meu caso, eu sou autônoma hoje. Então, o meu trabalho eu faço em qualquer lugar que eu for, né? Mas, assim, eu vejo o sofrimento de perto, né, das pessoas aqui. Sim. E falo para todo mundo. Falo assim, eu moro no Residencial Floresta, lá no Julinho Planalto. Não fala mal do meu bairro, porque o meu bairro é maravilhoso. E tem um orgulho imenso, né? Eu tenho muito orgulho de viver aqui. Muito orgulho mesmo. Muita gente fala, vende sua casa, né? Que você sempre tem um salão lá na Zona Leste, né? Na Vila Dias, a maioria dos salões que eu tive foi lá. E o pessoal fala, vende sua casa, ou aluga sua casa lá e vem morar aqui. Eu falei, não, é minha casa, eu moro lá. Eu não vou abrir mão do meu lar, que é o meu refúgio, é onde eu tenho para voltar. Então, tipo assim, tenho uma excelente convivência com os meus vizinhos, né? Tanto é que eles cuidam bastante da minha casa, porque eu trabalho demais, eu fico muito tempo fechado na minha casa. Nunca mexeram na minha casa. Eu fiquei 4 anos sem muro. Olha. Nunca mexeram no meu quintal em nada, né? Então, assim, pra que eu vou, né, sair de um lugar que só me trouxe benefício, né? O benefício de não ter que pagar mais aluguel, né? Porque é uma prestação bem baixa que a gente paga aqui. E isso aí facilitou demais, sim, né? Então, assim, eu pude dar maior qualidade de vida para os meus filhos, né? Maior qualidade de vida para mim. Então, assim, e é a minha determinação, né, agora pro 2022. Você tem um sonho, né, um desejo? Um sonho de ter o meu próprio salão, né? Aqui no bairro? Aqui no bairro. Eu vou construir lá na minha casa um salão, meu salão, né? Até porque, que nem as minhas clientes mesmo falam, onde você for, eu vou. E prova disso é que em 12 anos que eu tenho salão, eu já mudei 40 vezes. Sério? De salão. 40 vezes de salão. E mesmo mudando 40 vezes de salão, né, durante aqui na cidade, já trabalhei no Iguaçu também, mesmo assim as clientes, elas migram onde eu vou, né, porque elas falam assim, eu trabalho igual o seu, eu não vou achar em outro lugar, então aonde você for eu vou, né. E aí, assim, aqui é carente disso, né, não tem, né, eu tenho vários clientes daqui que vão também onde eu tô, né, mas para elas seria melhor que eu estivesse aqui, né. E pra mim também, sabe? Porque eu fico muito cansada de ficar se locomovendo demais. E eu trabalho de transista, é um trabalho artesanal, né? Então, por ser artesanal, ele é demorado, né? Então, assim, eu demoro de 8 a 10 horas, dependendo do trabalho, né? Então, assim, os trabalhos mais simples é até 2 horas. Porque eu não só tranço, como eu disse, eu crio em cima do cabelo da pessoa, né? Então, assim, eu desenho as tranças conforme o formato da cabeça da pessoa. Então fica uma coisa original. Conforme o formato do rosto da pessoa. Sabe assim? Você faz box blade, né? Que são as tranças soltas. Faço box blade. Mas eu faço box blade personalizada. Não é tudo igual, que nem todo mundo vê. Fui lá, fiz a box blade, vai numa, faz a trança daquele jeito. Aí vai na outra, faz do mesmo jeito. Eu vou personalizar a trança conforme a cabeça da pessoa. Sim. O rosto da pessoa, o lado que a pessoa gosta de jogar o cabelo. Tem, né? Todas essas questões. Tem todas essas questões. Porque eu costumo trançar conforme o crescimento, né? Então, se a pessoa tem redemoinho, por exemplo, né, que eu trancei, eu coloquei um cabelo, na verdade. Fiz um alongamento de cabelo essa semana. E ela tem redemoinho para tudo quanto é lado na cabeça. Então, na hora de colocar esse cabelo, eu não uso um padrão.
eu vou conforme o crescimento do cabelo dela. Então, se coloca o cabelo assim, ele tem movimento para todos os lados. Ela pode jogar para lá, para cá, ele vai. E as tranças que eu faço são da mesma forma. Entendeu? Então é isso. E tem essa questão da... O cabelo é autoestima, né? É, cabelo é autoestima, literalmente. Né? Que assim, principalmente as pessoas que estão sofrendo demais. É que nem até os próprios fornecedores, né? Com que eu trabalho falaram assim, Flávia, a boa sorte sua é que você mexe com esse tipo de cabelo, assim, né, trança. Porque realmente eu não senti crise, né? Todo mundo fala assim, é crise, tá crise, né? Por causa os outros profissionais que trabalham só com convencional, porque ainda mais agora, com o naturalismo, né, do cabelo, que as pessoas elas estão deixando o cabelo mais natural, né? E eu sou super a favor mesmo, sabe, de tirar a química total do cabelo, de deixar o cabelo mais natural, né? Então, assim, e isso aí acabou com quem fazia escova, né? Progressiva. Muita gente muitos colegas meus fecharam, quebraram, e eu não senti crise nenhuma, porque eu faço esse trabalho diferencial que os outros não fazem, né? E esse seu trabalho, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, a questão das tranças, né? Essa valorização do cabelo afro, né? Pode dizer assim, né? É uma ferramenta muito importante no combate ao racismo, né? Que a gente vive numa sociedade que tem um padrão de beleza, né? Com o cabelo liso. Como você vê isso? Está se desconstruindo? Olha, está desconstruindo bastante mesmo, assim. Da época que eu comecei para agora, né? No começo, assim, que nem... só pessoas mais antenadas, que vinham de grandes centros, que procuravam esse tipo de serviço, né? No começo mesmo, eu fazia os serviços que todo mundo fazia, né? Por exemplo. Então, hoje em dia, muita gente já me conhece como especialista em cabelo afro, né? Porque, tipo, daí foi aumentando bastante a frequência disso, né? Desse tipo de cabelo, ou ter alguém para cuidar desse tipo de cabelo. Então, tem muita gente, assim, que tá assumindo os black, né? Que tá assumindo mesmo, que corta, que faz de tudo para deixar o cabelo mais natural possível. Então isso é bem bacana, que cresceu demais. E aí a gente que é negro, a gente sempre foi intitulado por conta do cabelo, né? Cabelinho ruim, cabelinho sarará, cabelinho do crioulo, né? Cabelinho de bombril, né? Quantas vezes eu escutei isso? Bucha, bombril. E não, o cabelo nosso é lindo. E assim, eu sou muito curiosa, gosto de estudar, então eu estudei bastante sobre o nosso cabelo. O cabelo étnico, ao contrário do que muita gente pensa e acredita, ele é um cabelo tão forte, tão resistente como a gente, que é afro mesmo. Sabe? É um cabelo resistente. Ele aguenta tudo, né? Então assim, antigamente, as negras mesmo, eu usei muito pente quente, não sei se você já ouviu falar de pente quente. Pente quente. É um pente de ferro que era esquentado no fogão ou no fogão de lenha pra gente alisar o cabelo, pra poder entrar dentro dos padrões ou procurar estar dentro do padrão, né? Então eu cheguei a usar pente quente, bastante pente quente. Então assim, agora tem aparelhos com termostato que controla a temperatura, né? Que é as famosas chapinhas que controla a temperatura. Antigamente a temperatura era no olho, né? Eu lembro minha avó no olhômetro. Então, assim, imagina, às vezes que temperatura que tava esse pente, que às vezes o pente ficava até vermelho ali no fogo, aí só passava no pano para tirar um pouquinho do calor e para poder alisar o cabelo. E como isso danificava, né? E como danificava, não. Então, danificaria se fosse um cabelo comum. Agora sim. O nosso cabelo afro ele ficava liso e brilhante. Então isso tira aquela ideia de que o cabelo afro é um cabelo ruim, que é um cabelo fraco. Não é um cabelo resistente, né? Então assim, eu acho que preto é resistente da unha até o fio do cabelo, sim. Literalmente, né? Porque assim é um cabelo fino, né? Delicado, mas forte. Então é bem bacana mesmo. Que legal. Assim, a estrutura capilar, tanto é que tipo assim,
para você alisar um cabelo crespo, afro, é muito difícil. Por que é muito difícil? Por causa disso mesmo, ele tem muitas cadeias de enxofre. É muita cadeia. A cadeia de enxofre, né, que é o que regula a textura do fio. Né? Então as cadeias de enxofre são todas assim, anelzinhas. Então para você esticar isso é muito difícil, manter esticado. Então por isso que é difícil de alisar um cabelo crespo, um cabelo afro. Né? Geralmente ele alisa na hora e daqui a pouco ele volta de novo. Né? Então é mais uma prova da resistência. Da resistência, né? Exatamente. É bem bacana, é bem legal. Eu sou apaixonada nesse universo. Olha. Né? Não só das tranças, né? Da arte de trançar, que pra mim é como se fosse uma terapia. Literalmente, quando eu tô trançando, é como se eu desconectasse, né? do que tá acontecendo. É uma terapia mesmo. É uma terapia, literalmente. Sabe, assim... Quer ver eu deprimida e eu ficar sem trabalho. Olha só. Sim, eu fico deprimida se eu não tenho o que fazer, assim, trabalho pra fazer. Te né? faz bem, né? Me faz muito, muito bem. Né? E assim, não pra mim, né? Mas a minha felicidade maior é ver a felicidade dos outros, né? Ver a resposta que o meu trabalho oferece. E eu queria que você falasse sobre esse projeto, essa ação que você vai participar aqui na escola, de fazer trança, falar um pouco das tranças, né, do cabelo. Sim. Com as crianças, como você vê isso? Eu acho isso muito bacana. Na verdade, assim, desde que eu mudei aqui, eu até cheguei ficar um tempinho no CRAS, sabe? Prestando serviço voluntário de corte de cabelo, né? De corte de cabelo, tinha até falado com a assistente social lá. Mas daí não pôde, porque eles falaram que eu tinha que fazer um protocolo, e daí depois burocracia. Também muita burocracia, e acabei saindo de lá. Mas desde que, assim, uns 2 anos para cá, 3 anos para trás, eu venho na escola oferecer isso, sabe? E assim, e agora eu tô muito feliz, assim, com a oportunidade, né? De estar fazendo aqui as tranças nos meninos, nas meninas aqui da escola, né? E mostrando um pouco essa arte de trançar, e espero também porque isso aí é uma questão de dom mesmo, e de repente desperta dons de outros, né? E eu aprendi com uma professora minha de cabelo que, tipo assim, a gente nunca pode guardar o conhecimento pra gente, a gente tem que estar sempre passando pra frente. Ela dizia isso? Ela dizia. Por quê? Que ela falava assim, sabe por quê? Porque, tipo assim, você já parou pra pensar que independente da técnica que você tenha, se você passar pra diante, você vai se imortalizar? Você se imortaliza. Porque você faz aqui, aí você ensina pra outro, que vai fazer, que vai passar pra outro. Sim. E isso, mesmo que você morra, isso vai ser imortal. Né? Exatamente. Né? Vai imortalizar o seu trabalho. Fora que tem a doação, né? De doar para o outro também, né? Fazer alguma coisa para o outro. E isso é uma coisa bem legal, né? Ter esse desprendimento de parar de se preocupar só com você e de se doar um pouco. Sim. Eu, desde 2018, eu sou voluntariada num projeto aqui, que é o SOS, né? Que é uma associação não governamental também, que não depende de nada assim. Mas assim, são associados aqui da cidade, né, dos Lions Club, que fizeram essa associação que fornece cursos profissionalizantes para a sociedade. Então eles não cobram, né, da pessoa, só cobra a matrícula. E a gente que é professor lá, a gente se doa, né? Então assim, nesse tempo que eu tive lá, eu já formei 3 turmas, né, de 15 pessoas. Né? 15 pessoas? No curso de trança, né? Que nem nesse curso lá, é um curso de 3 meses, que eu ensino todas as minhas técnicas, né? Então, assim, para mais orgulho meu ainda, é que dessas alunas que eu tive lá, muitas delas estão trabalhando com isso, né? Se descobriram e estão crescendo, né? Olha que gratificante. É muito gratificante, né? E realmente é uma profissão, né? Até um tempo atrás,
cabeleireiro não era classificado como uma profissão ainda, sabe? Assim, transista, então piorou, né? E agora já é, né? Já é classificado como uma profissão, né? Você ser cabeleireiro ou transista. Então, isso é muito bacana. E eu vejo que essa ideia da oficina que você vai ministrar aqui na escola traz duas questões importantes, né? Que é a questão da valorização da estética da cultura africana, né? E também a possibilidade de gerar renda, né? De a pessoa ver aquilo como uma profissão, né? Sim. Futuramente, né? Sim, exatamente. Eu acho muito legal. Eu acredito que vai ser um sucesso essa oficina. Vai ser um sucesso. Não, né, não só por eu e eu, assim, tô feliz por poder estar participando. Sim. Muito feliz mesmo, né? Assim, porque eu sempre falei, incentivei meus filhos, né? O Eduardo mesmo é um menino que estudou aqui 100%, né? Quando a gente mudou pra cá, ele tinha 6 anos de idade. Então ele estudou aqui no Adib-Shaib, né? Primeiro ele ficou aqui embaixo, aqui no projeto, estudou no Adib-Shaib, depois ele já veio para cá, né? Para a escola aqui. Então, e ele falava para mim, eu quero mudar de escola. Eu falei assim, filho, você tem sua missão aqui, né? A gente mora aqui. Mais um exemplo de resistência, hein, Du? Você mora aqui. Então, assim, por ele ser um menino que se destaca, né? Porque ele é inteligente, desde pequeno, ele é assim, desenvolto, né? Fala bem, comunicativo, né? Desde pequeno, na verdade, ele até corrigia o português da gente, né? Então, por aí você já... E aí, então, isso daí gerou, assim, muito conflito no começo, porque aqui, embora, né, é muita gente humilde, muita gente ignorante também, né? E os filhos são reflexo dos pais, não adianta, né? Então, os meninos, faziam muito bullying com ele, sabe? Judiaram dele bastante na escola. E eu fui lá defender ele, mas também conversei com ele. Falei assim, olha, tem um propósito a gente estar aqui, né? Você não acha que tem um propósito? Então vamos fazer com que dá o seu melhor, né? Faz com que eles descubram quem você é realmente, né? E foi muito bacana, antes dele sair de escola lá, né? Até os colegas dele da sala, assim, nossa, fizeram até uma homenagem para ele, né? Disseram que ele era o inteligente da sala, né? Classificaram ele como o inteligente, né? Um menino que conversa com todo mundo, que fala com todo mundo, que dá um rumo para as pessoas, sabe? Para os jovens da idade dele. Sim. Né? Acaba sendo uma referência. Uma referência. Então, isso daí também é reflexo do que eu pude passar para ele, né? E fazer com que ele entendesse que a gente é como qualquer um. Então, a gente tá no lugar certo, na hora certa, sim. A gente não pode fugir da missão, né? Que legal. Não pode fugir, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui na escola, participando desse projeto, trazendo um pouco do meu trabalho, né? Assim, eu quero, né, poder passar para eles que realmente não é só trançar, mas é passar isso para as pessoas que é bonito, o cabelo afro é lindo, é maravilhoso e pode ficar melhor ainda, né? Através das tranças, assim, né? Porque essas tranças, eu estudei um pouco da história delas também, né? Como eu falei que eu gosto de ler bastante. Sim. Realmente, né? Como o professor tinha me passado, né? Que na história, elas eram usadas mesmo antigamente, né? Na época da escravidão, como uma forma de desenhar trilhas, né? De fuga, mapa de fuga, né? Então, assim, realmente, e é muito bacana. E outra curiosidade também, que é bacana, que lá na África, né? As tranças, elas são usadas como uma identidade de cada povo. De cada povo. Entendeu? Então, tipo assim, o povo tal é um tipo de trança. Então, se você encontra com a pessoa, você já olha para a cabeça dela, você sabe que ela é da tal tribo. E assim por diante. É bem legal, né? Sim, é bem bacana isso. É muita história, né? É muita história, é muito gostoso. Sim. É muito bom. Eu, assim, quando era pequena, eu não gostava muito de história. E na 6ª série, eu me lembro, eu tive uma professora maravilhosa. Ela chamava Janete. A Janete, ela fez despertar o desejo pela história
não só em mim, mas em todos os alunos da sala, até os mais rebeldes, sabe? Porque, assim, ela fazia a gente mergulhar na história. Eu lembro como se fosse hoje. Na nossa época, a gente estudava por livros, né? E os livros vinham todos ilustrados, né? Então, tipo assim, eu lembro que a gente fazia, tipo, a aula era tipo teatro, colocava todo mundo. Então, assim, pra nossa época já era uma aula evoluída. Né? Era uma aula bem evoluída, porque ela fazia com que a gente se transportasse. Olha, você é tal, e aconteceu isso, o que você falou? E era muito bacana essa aula dela. E ela, você nunca mais soube? Infelizmente, ela faleceu. Ela morreu tragicamente até. Olha. Nossa, foi muito triste, assim. Ela descobriu a traição do marido e saiu desalvorada, assim, com o carro, dirigindo, assim, e praticamente se matou, né? Que trágico. Caiu num penhasco e foi trágico. E você estava nessa época que aconteceu essa tragédia? Nessa época que aconteceu isso, eu já não estudava mais lá, já não estudava mais com ela, mas ainda era nova. Sim. Então foi bem doído, assim, saber, sabe? Que quando eu descobri, ela ainda dava aula lá, E aí ela faleceu dessa forma trágica, a Janete. Mas até hoje eu lembro do sorrisinho dela, do jeito dela. Esse despertar, né? Que ela despertou. Realmente ela despertou esse meu desejo pela história. Sabe assim? Então ela também faz parte da minha vida. Sim. Faz parte da minha história, né? Com essa certeza. Professora. Porque ela conseguiu despertar, porque eu achava que era muita leitura, muita falação. Eu não entendia muito, falava, isso é muita falação. Eu tirava nota só na média, só porque... Aí quando ela chega... Todo mundo tirava 10 com ela, todo mundo. Porque ela dava aula de um jeito diferente, dava prova de um jeito diferente, era muito bacana. E eles aprendiam, os alunos, todo mundo aprendia. Eu duvido que... os alunos que não se encantaram pela história na época que a gente estudou com a Janete. Duvido. Porque ela era espetacular. Que legal. Realmente. Foi muito bom também tê-la. Então, assim, é importante. Assim, aí que nem eu falei, né, Daniel, assim, admiro mesmo o seu trabalho, espero muito mesmo que continue, né, que dê seguimento, porque aqui é um bairro, assim, bem carente. Antigamente os professores não queriam vir dar aula aqui. Até hoje é assim. E até hoje ainda é. Mas já melhorou bastante, porque tá vindo professores mais visionários, né? Sim. Como vocês. Né, eu falo sempre, né? Que eu e o Dudu falava para eles, olha, vamos orar, né? Vamos orar para que mude a nossa condição aqui, né? Para que venham pessoas que realmente queiram fazer. Né? Então, assim, vocês, hoje diretora, bacana, todo mundo com essa visão mais ampla, é resposta das orações, eu tenho certeza. Né? Que vocês estão aqui para isso. E assim, fazer parte disso pra gente é uma honra. Para mim é uma honra. Tá bom? Então... O Du tá aqui também, né? Quer falar alguma coisa? O filho da Flávia, Eduarda? Não. Alguma pergunta para sua mãe? Tá bom. Eu queria te agradecer imensamente, Flávia. Eu que pela oportunidade e mais um registro do Memória Viva, né? Sim. Tá bom? Pode contar comigo sempre, porque eu precisar. Tá bom? Estou aí à disposição, não só para isso, mas para outros projetos da escola, que precisar da minha ajuda, pode contar comigo. E agora, no próximo dia 26 de outubro, né? No próximo dia 26, né? Então, eu queria deixar o convite aqui para todos, né? Mandar os filhos, né, para a escola e tal, né? Que a gente vai mandar os filhos diferentes para casa, com certeza. Legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço.